Então vou começar com Renato Batista, Renato de Souza Batista. Fala, Guto Zacarias. Hoje rolou a renúncia do deputado Arthur Mamãe Falei, nosso amigo, né? E colega, e chefe, né? Sim. No meu caso, ao menos. E chefe, e ele acabou renunciando aí por conta das questões da cassação dele. O que você, primeiro você, depois Amanda, o que vocês acharam aí dessa questão toda? Cara, assim, as pessoas têm que entender uma coisa. Se esse processo continuasse, o Arthur seria cassado, tá? E seria cassado pelas qualidades dele, não pelos defeitos. Não pelo áudio, não por nada, mas por ser quem ele é, ele seria cassado e ponto, acabou. Não tinha como reverter isso. Infelizmente, a Assembleia tem um corporativismo gigantesco, então jamais reverteriam a decisão do Conselho de Ética, tá? A não ser que o Arthur fosse de algum dos grupos ali que se beneficiam desse corporativismo. Se ele fosse petista, se ele fosse bolsonarista, ou se ele fosse da base do governo. Como ele não é nenhum dos três, ele é apenas simplesmente Arthur Duval, ele seria cassado e seria com uma votação estrondosa em plenário. A votação seria aberta, para quem pergunta sempre sobre isso. Então, assim, essa renúncia do Arthur vem no momento que ele fala assim, olha, vou jogar um balde de água fria na festa que esses caras queriam promover contra mim, que eles queriam fazer, na verdade, mais 2 sessões de linchamento do Arthur, com a obrigação dele estar lá ouvindo aquele bando de hipócritas falar um monte de mentira na cara dele e ficar quieto, que foi o que aconteceu. Quem acompanhou a reunião do Conselho de Ética. Ia acontecer isso na CCJ, ia acontecer isso em plenário, e ele ia ser votado praticamente por unanimidade. Então, assim, essa renúncia dele, inesperada, né, para os deputados da LESP, jogou um balde de água fria nesses planos que eles tinham, e, por alguma maneira, eu acho que pode dar ao Arthur alguma tentativa de manter os direitos políticos dele. Porque a Assembleia vai ter que decidir se continua esse processo absurdo contra ele, ou se para. E se continua, vai ter que dar resposta muito clara, que eles não estão mais julgando os áudios do Arthur, não estão mais julgando as falas dele, eles estariam julgando se o Arthur tem o direito de se candidatar novamente. E é isso que eles morrem de medo. Porque eles se acham os juízes, né? Eu sou o conselheiro de ética, que eu estou julgando a ética, tal, eu puno, eu dispuno, eu caço mandato, eu suspendo. Porque eles sabem que se o julgamento real que o Arthur Duval ele merece, que é o julgamento da população nas urnas, aí eles sabem que ele ia se dar mal, porque o Arthur ia voltar mais forte ainda do que ele já é. Amanda Vettorazzo, o que você achou aí? Bom, depois dessa fala do Renato, ele resumiu bem. Não sei se vocês acompanharam, né, semana passada lá na Comissão de Ética. Gente, pra começar, esse nome ética ali com as pessoas envolvidas já é uma grande chacota, né, já é um circo. A gente sabe ali o histórico de cada um, a gente viu que eles realmente não estavam ali pelo áudio, e sim pelo Arthur, é igual o Renato falou, não é pelo áudio, é pelo trabalho do Arthur. E depois eu quero até ler aqui o que o Arthur fez nesses anos de Alesp também, para ficar bem claro para todo mundo. E outro ponto que eu queria trazer é a hipocrisia não só dos deputados e não só da Comissão de Ética, como da sociedade como um todo, né? Eu sou mulher e o que eu sofri de hater, assim... Palavras que eu não posso pronunciar aqui, senão eles vão cortar a live. Assim, você é loira, só falta você ser pobre, você já deve ter... Nananã. Então, assim, nunca foi pelo áudio do Arthur, né? Sempre foi pelo Arthur e por como ele é combativo. Então, vamos lá. Vamos ler aqui as coisas que o Arthur fez. Bom, 3 CPIs, 4 comissões, 8 relatórios, 9 PECs, 14 PLs. Claro, né? Um dos discursos mais populares da LESP. 97% de presença, tem metade dos assessores disponíveis, é um dos mais baratos da casa, recusou carro oficial, auxílio moradia, não usou R$1 de verba de gabinete, nem um único real. E o único também não recebeu emendas do governo, né? Ali dentro, como nós, né, faz oposição não só ao governo, mas aos petistas, aos bolsonaristas e a todo projeto ruim, né? Nunca se vendeu, nunca se corrompeu. E é exatamente por isso que ele seria certamente cassado, né? E o outro deputado que, de fato, apalpou a Isa Pena teve uma suspensão de 6 meses. E assim, e o que me choca, a hipocrisia para mim da Marina Elô, né? Ela falou, não, a suspensão de 6 meses para o deputado que estava bêbado, em plenário, apalpou a deputada, 6 meses é ok. Agora o Arthur, que falou um áudio, claro, desprezível, isso aí a gente já falou, o áudio não foi legal, a gente não gostou, tá tudo errado, o áudio, mas que ele não fez nenhum crime, não teve um crime
ela votou a favor da suspensão. E assim, teve uma série de hipocrisias que o Arthur até mencionou nos vídeos dele, né? Lá a Marinello falando que... porque você convocou os seus militantes. A Marinello também convocou, só que a diferença é que não tinha um. Tinha 5 feministas lá com plaquinha e só. Lá fora, e a CNN também bem hipócrita. Eu até gostava da CNN e fiquei bem brava. A CNN, não, porque o barulho lá fora é pedindo a cassação do Arthur. Não tinha uma pessoa lá fora pedindo a cassação do Arthur. Lá fora tava lotado de membros do MBL, de apoiadores do Arthur, defendendo a não cassação. Não tinha uma pessoa lá fora. Só que lá dentro, a gente não entrou. Então, assim, foi... tinha até a Giza lá do Rio, ela veio do Rio de Janeiro. E ela ficou assim, conformada. Ela falou, como é possível? Lá se tem 5 de um lado, deveria ter 5 nossos lá dentro. Não entrou uma pessoa nossa lá dentro. A gente teve que ficar lá fora. Eles colocaram a gente numa salinha em outro lugar. Até a gente saiu e ficou revoltado e ficou lá na porta pedindo a não cassação do Arthur. Mas lá dentro um show de horror, né? O relator apresentou o relatório que ele não sabia nem ler. Mijojônico. Como que era que ele falou? Mijojônico. O que o Arthur é? Mijojônico. Misogino. Misógino. Misogino. E hoje? Então, assim, ele não sabia nem falar o próprio relator. Como que o relator, vamos lá, gente. Relator é quem escreve, quem relata. Ele não sabe pronunciar. Então, assim, um show de horror. Ao meu ver, o Arthur fez bem, porque ele ia realmente dar palanque pra esses loucos, né? Pra galera ficar chamando a gente de Pelé. O outro, aquele deputado lá, que carteiro alguma coisa lá, ficou falando que a gente era pelego lá fora. Então, assim, o que o Arthur fez foi o que ele deveria ter feito pra não dar palanque pra doido, porque parece um monte de sanguessuga, assim, sabe? Tá o Arthur e vê um monte de sanguessuga ali querendo tirar um sanguinho dele. É um dia muito triste, eu estive na Lesp hoje, assim, pensar... Lá entrei no gabinete e falar, meu Deus, tipo, a última vez que eu entro aqui como gabinete do Arthur, assim, é de fato triste, assim, sabe? Dá vontade de chorar, assim, de verdade. Falar, meu Deus, sabe? Tantos esquemas de corrupção que a gente sabe, deputado sai com dinheiro na cueca e nada acontece. E o Arthur, por 10 segundos infelizes de um áudio num grupo pessoal, que não, isso também é bom ficar claro, tá sendo caçado. Então, é um dia triste pro Arthur, pro MBL e pra democracia também. Porque são 500 mil pessoas que vão ter o voto silenciado pra entrar uma outra pessoa que não teve esses votos. Então, eu acho que é um dia triste também pra democracia. Mas, enfim, né? Como o Arthur falou, a nossa luta está apenas começando. E como diria o técnico, vocês vão ter que nos engolir. Se inscreva no canal de cortes e não faça só isso. Compartilhe os vídeos de cortes nas suas redes sociais, para os seus amigos, para a sua família. O link está aqui.